Meus irmãos e irmãs, mais uma vez, nós estamos reunidos na casa de Deus, o Pai. E Ele aqui está. Ele está cumprindo o seu grande desejo, com muito prazer e com imensa satisfação. Nós assim cremos. Porque Deus, o Pai, Ele se encontra aqui no seu reino, recebendo todos os seus filhos e filhas de braços abertos, acolhendo-nos em seus braços santos, dando-nos a sua paz e a sua bênção. Esta é a paz que eu desejo à igreja, a paz do nosso Deus. E sabendo nós que no reino de Deus, o Pai, há perfeita unidade entre todos os seus santos, bem como o seu Filho, então nós temos a certeza, somos convictos de que se faz presente Jesus, Maria Santíssima, os santos formados por Ele, até mesmo os apóstolos que Ele formou, os santos profetas, para que nós, seus filhos e filhas, possamos ter uma participação em todas as suas virtudes, em todos os seus dons. Isso, para a igreja na terra, deve ser um motivo de muita honra, de muita reverência. Porque, irmãos, na existência nossa, embora ela seja física, portanto, ela também é uma existência espiritual. E nós sabemos que a nossa existência física um dia irá terminar. Mas se fizermos a vontade de Deus o Pai e permanecermos em comunhão com Ele, a nossa existência espiritual será eterna. Por isso que Deus nos dá esta oportunidade honrosa de estarmos, desde a vida presente, fazendo parte do seu reino na terra, sendo nós aperfeiçoados a cada dia pela sua palavra. Palavra esta que consiste, ou seja, ela é formada por doutrina e disciplina. Então, que cada um de nós possamos nos fortalecer destas virtudes divinais, deste conhecimento, possamos ser enriquecidos espiritualmente e que possamos, no exemplo do reino dos céus, de Deus e dos seus santos, estarmos unidos na paz, no amor e nesta unidade fraternal. E ao participarmos desta santa reunião, que possamos reverentemente desfrutar de cada momento, seja dos louvores e adoração, seja da súplica, ou seja também das meditações em todos os sentidos. Eu desejo a todos os participantes as boas-vindas e que possamos, então, sermos integralmente unidos a todo o reino dos céus. Nós vamos dar início à nossa santa reunião. Eu quero convidar, por gentileza, os assentados, se forem possíveis, a colocar-se em pé. Nós iremos orar para consagrar a nossa reunião. Nós iremos fazer a abertura dela. E aí eu deixo uma pergunta ao coração de cada participante. O que tem dentro do seu espírito para apresentar neste momento? Nós vamos falar com Deus. Qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo? Fale com Deus. Talvez tenha alguma dificuldade, porque seres humanos enfrentamos lutas e dificuldades. Não digo física, eu digo até espiritual, para buscarmos o aperfeiçoamento e a santidade, para resistirmos às tentações e ao pecado. Eis a oportunidade, fale com Deus. Ele está pronto junto aos seus santos para ouvir a cada um de nós e nos conceder aquilo que almejamos.
Então vamos orar com muita fé e com muita confiança. Em reverência. Ó Senhor Deus, nosso soberano Pai celestial, aqui estamos. Estamos na sua casa, a casa de oração. O Senhor nos acolhe, Pai Santo, com amor, com carinho, com muita dedicação. E acolhe-nos, de certa forma, que podemos declarar que é incomparável, pois não há nada na face desta terra que nos acolha de uma forma tão perfeita, de uma forma tão digna, de uma forma tão justa. Nós sentimos este acolhimento, ó Pai, porque, embora nós tenhamos vivido em paz com a Tua bênção, com a Tua graça e a Tua unção, mas quando nos reunimos na Tua igreja, o que sentimos é incomparável. Supera todos os momentos de nossa vida. Por quê? Porque já estamos no Seu reino, ainda mais em perfeição, onde sequer o espírito das trevas pode aproximar-se de nós. Então, rendemos ações de graça e louvor a Ti, ao Seu Filho amado Jesus, o nosso eterno Salvador, o Senhor Mestre, que deu a sua vida para nos salvar, que declarou publicamente o seu amor por nós, não somente por palavras, mas naquele gesto glorioso. E hoje continua nos alimentando, nos fortalecendo pelas virtudes enviadas dos céus e por quantas vezes nos dá participação no seu corpo e no seu sangue, exatamente para o fortalecimento da nossa fé. Então, também reconhecemos a intercessão da Senhora, a sua companhia espiritual junto a nós, ó Mãe Maria Santíssima, e te louvamos, te glorificamos e te bendizemos, porque não está somente junto a nós, mas está também unida ao poder celestial, representada pelo Espírito Consolador, a Santa Rosa, e pelo santo querido profeta irmão Aldo nestes dias, à frente desta igreja, como escolhidos, como eleitos, ungidos por Deus o Pai, para nestes tempos da regeneração, comandar o seu povo, dirigir a sua igreja, fazer novas todas as coisas como o Mestre mencionou, e para que hoje pudéssemos participar de tão nobre e gloriosa missão da Igreja Apostólica, recebendo todas as virtudes dos céus, para sermos aperfeiçoados, buscar a nossa santificação. E eis que nos é dada esta oportunidade de participarmos solenemente, com júbilo, com gratidão, e então estamos a participar, e por isso precisamos do seu domínio, ó Santo Irmão Aldo, da sua autoridade, do seu poder, da sua majestade e da sua glória sobre nós para os atos desta santa reunião. Estamos na abertura da mesma, temos todo o transcorrer. Cada ato seja dirigido pelo Senhor com a inspiração do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, que contigo está, e que cada membro do ministério apostólico e participante desta obra gloriosa possa sentir a tua presença, a sua direção e a sua inspiração. Pois bem sabemos que um número muito grande de anjos já estão preparados e são designados para cada momento de nossa reunião. Porém, ó querido Deus, nós almejamos a presença dos santos profetas, dos santos apóstolos. Se for da sua vontade, mediante a sua justiça e o seu juízo, ó Pai, permita que eles venham conosco estar, para nos fortalecer ainda mais, para que a nossa reunião possa se tornar cada vez mais poderosa, mais cheia de virtudes, e possa ter uma beleza, um brilho ainda maior, pois estes têm este poder
esta glória que alcançaram pelas suas vidas dignas, justas e honradas, e que todos nós, como povo apostólico, possamos sempre nos espelhar nos legados e exemplos que nos foram deixados desde os tempos mais remotos até estes tempos presentes, seja por estes apóstolos, por estes profetas, homens santos que viveram nesta terra, seja pelo exemplo e legado de Maria Santíssima, nossa mãe, da santa e querida Vó Rosa, e também o exemplo do nosso santo e querido profeta irmão Aldo, e que possamos com muita fé, com muita humildade, com muita sabedoria, prosseguirmos a nossa jornada. Então, conduza os nossos passos, guie-nos neste santo caminho, nos dando muita sabedoria, muita fé, muita humildade, muita paciência, muita perseverança. E que a fé verdadeira em nossos corações possa sempre ser a nossa grande companhia em todos os atos e decisões. Então, que esta seja fortalecida nesta santa reunião. E que todos os atos que juntos estamos a participar seja para a glória, para louvor e honra do Teu santíssimo nome, ó Pai, do Seu Filho amado Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, do Santo Profeta Irmão Aldo e de todos os santos e anjos da sua glória. E em nome da Senhora Santa Vó Rosa, diante da Igreja e de todo o reino dos céus, eu declaro a nossa reunião consagrada. E então, iniciada para louvor e glória. Amém. Vamos cantar o hino número 1, Igreja Forte. Amen.
ouvindo essas apresentações de nossa igreja, irmãos. Por quê? Porque tem inspiração do reino dos céus e os santos e anjos estão conosco em todo momento, juntamente com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com Maria Santíssima, ou seja, com todo o poder de Deus, o nosso Pai. Eu quero aproveitar, antes de passar para a parte da mensagem, fazer um convite a toda a igreja, todos os participantes de nossa reunião. No próximo dia 15 de agosto, será o dia homenageando a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, Assunção de Maria Santíssima. E esta nossa congregação terá uma reunião especial dedicada em homenagem a este dia glorioso, a esta santa poderosa do nosso Deus. A reunião desta data de 15 de agosto será numa sexta-feira. Toda a igreja está convidada a participar, porque esta reunião terá o seu início às 19h30. Sabemos que é um dia de atividades de trabalho, às vezes de estudo ou outros compromissos. Mas não esqueçam, irmãos, é uma data magnífica, muito especial, porque é o dia em que a mãe do Filho amado do nosso Deus, o nosso eterno Salvador, foi levada aos céus pelos anjos para receber o seu galardão. O galardão daquela que foi anunciada: salve agraciada, bendita és tu entre todas as mulheres. Esta saudação caracteriza a pureza e santidade. Que esta saudação esteja no coração de toda a família de Deus na terra. E que seja o que impulsione principalmente os irmãos desta congregação e de outras que também realizarão esta homenagem a estar presente, seja como participante da reunião ou componente do ministério. Expressemos nosso louvor e adoração à bendita Mãe. Agora nós vamos passar para a parte da mensagem. Uma mensagem doutrinária, irmãos, de um valor e um significado muito profundo para todos os filhos e filhas de Deus. A mensagem fala sobre o batismo, confirmação de fé. E às vezes alguém pode pensar: eu já sou batizado. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Então vamos ouvir o que a mensagem fala para quem já é batizado? E qual o sentido também de expressão para aqueles que ainda não o são, mas que planejam o seu batismo, estão pensando para ser ainda mais fortalecido na sua fé e no seu objetivo. Diz-nos a mensagem: o batismo, pregado pelo profeta São João Batista, é um chamado ao arrependimento dos pecados e a conversão para uma nova vida com Deus. Ele anunciava: arrependei-vos e convertei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Assim, para receber o reino dos céus por meio do batismo com o Espírito Santo, que é a graça que nos santifica, purifica a alma e nos regenera para uma nova vida, é necessário um arrependimento sincero e uma verdadeira transformação interior. Essa mudança torna a pessoa uma nova criatura, livre do domínio do pecado, dos maus costumes e dos sentimentos negativos. A doutrina da nossa igreja
fundamentada nos ensinos de Jesus e da Santa Vó Rosa, ensina que aquele que se converte morre com Cristo, abandonando tudo o que prejudica a sua vida e sua alma. Com isso, ressuscita com Ele na sua ressurreição, para viver para Deus e não mais para o mundo de pecados, trevas e ignorância. Por isso, todos os que se batizam em nossa igreja devem viver uma nova vida, abandonando práticas como maldade, a desunião, o ciúme, a malícia, a arrogância e o orgulho. Devem buscar uma vida pautada na paz, no amor, na justiça, na honestidade, na união e na humildade. Nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo desejam habitar no coração de cada fiel. Para isso, é necessário viver com obediência e dedicação aos valores espirituais, que são fundamentais para os filhos de Deus. O batismo nas águas confirma essa nova vida e promove o sepultamento de todo o passado que não agradava a Deus nem os seus santos. Na vida material, quem morre é sepultado na terra. Na vida espiritual, quem se entrega a Jesus e a Santa Vó Rosa é sepultado em relação ao seu passado de erros e pecados, ressuscitando com Cristo para uma nova existência. Aqueles que se batizam devem passar por uma transformação completa. Se continuarem vivendo como antes, o batismo e o sacrifício de Jesus não terão surtido efeito em suas vidas. O Santo Irmão Aldo nos deixou esse precioso ensinamento registrado em boletins anteriores. Esta palavra está entre aspas e em negrito como um destaque, porque é a palavra do profeta de Deus que conviveu conosco. Lembro aos irmãos e irmãs que irão se batizar e aqueles que já se batizaram, que valorize o seu batismo e honrem a graça recebida de nosso Senhor Jesus e da Santa Vó Rosa no batismo com o Espírito Santo. Valorizem também o sacrifício do Divino Mestre, que morreu na cruz do Calvário para salvar nossas almas do pecado e da morte. Vivam para Deus, não mais para o pecado e os maus sentimentos. Aos que se prepararam para o batismo, venham santificados, cheios de amor, coragem e boa vontade para fazer o bem. Se assim viverem, terão uma experiência de fé gloriosa, que os ajudará a serem felizes e muito abençoados. Vejam a palavra, irmãos, sobre o batismo. Profeta de Deus, São João Batista,
Aquele, irmãos, que teve a honra de batizar Jesus nas águas do Rio Jordão, embora tenha se opunhado a Jesus, quando Jesus dirigiu-se a ele pedindo o batismo, e ele, naquela sua humildade, ele disse: convém que eu vá a ti, vem tu a mim. Olha o que disse Jesus a ele, irmãos, que palavra sábia: deixa por agora, convém cumprir a justiça de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo a todos os filhos de Deus que a justiça de Deus é que os seus filhos se batizem. E aí a mensagem que o profeta pregava, anunciava, era: arrependei-vos e convertei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Exatamente, irmãos, direcionando e ensinando as pessoas sobre o ato do batismo. Arrependei-vos e convertei-vos, seja, limpe o seu coração, renuncie da vida que viviam outrora, dos maus costumes, de vícios e de tudo o que é na palavra da doutrina considerada pecado, que atrapalha a santificação do Filho de Deus. Arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ou seja, o reino de Deus, o Pai, está se aproximando para o momento do batismo, quando então também foi caracterizado naquele ato solene em que Jesus foi batizado. O céu se abriu, a voz de Deus ecoou através daquela forma corpórea do Espírito Santo do Pai naquela pomba. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esta é a voz de Deus que ecoa hoje nestes dias para os fiéis apostólicos verdadeiramente convertidos, que apresentam-se ao ato do sacramento do santo batismo, naquelas águas ungidas pelo Espírito Santo do nosso Pai. Após esta reflexão, irmãos, como o apostólico deve estar para submeter-se a este sacramento? Purificado, limpo, perfeito, para submeter-se a este batismo. Deve estar desta forma? Irmãos, a palavra da doutrina nos mostra que o apostólico, ou o Filho de Deus, deve estar convertido, porque ainda que não esteja praticando mais os pecados, ainda seu espírito não está limpo perfeitamente, porque ele irá ser lavado nas águas do santo batismo e purificado. Já recebeu o perdão divino pelo Espírito Santo do Pai e pelo Consolador. Já foi perdoado. É por isso que Jesus diz: aquele, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Há aqueles casos em que o Pai justifica, ou melhor, que o Consolador justifica diante de Deus, do Espírito Santo e de Jesus, por motivos justificáveis, que o impossibilitem a pessoa de submeter-se ao ato. É um sacramento, irmãos, de um nível elevadíssimo, porque é o trono de Deus que se aproxima. Agora pensem bem. Pensem bem na responsabilidade em participar do sacramento do batismo. Estamos diante de Deus, naquele local ungido e sagrado onde os santos e anjos se faz presente. Mas, irmãos, é importante também refletir, principalmente não apenas os que irão se batizar, os candidatos, mas já os batizados nesta igreja apostólica. Por quê, irmãos?
Porque nós assumimos um compromisso, fizemos um voto de morrer para o mundo e viver somente para Deus. Então os costumes do mundo, os vícios, os pecados todos, não pode mais fazer parte da vida do Filho de Deus, porque fez uma promessa de morrer para o mundo e viver somente para Deus e para o reino dos céus. E é exatamente para que possamos viver desta forma que nós recebemos uma unção especial no batismo, e esta unção, na palavra da doutrina, se chama selo da vida. E este selo é dado pelo Pai Criador. Não é nem por um santo ou por um anjo designado por ele, é pelo próprio Deus e Pai Criador. Então, irmãos, quando nós falamos na mensagem do batismo, como uma confirmação de fé, é exatamente real e verdadeira. Existem as lutas, existem as dificuldades? Sim. Mas com muito mais poder existe Deus através dos seus santos, da sua doutrina, da sua disciplina, especialmente junto com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo e os santos e anjos, para dar fortaleza ao nosso espírito, para a cada dia santificarmos mais e não cometermos o pecado. E não falharmos com o compromisso e com o voto que fizemos de morrer para o mundo. Então, aqueles que ainda não são batizados nesta igreja, preparem-se para o batismo. Nós temos virtudes do céu sobre todos nós para este preparo. Mas também, já os batizados, continue fazendo o seu esforço, sua dedicação, sua reverência, suas orações. Isto é importante para toda a igreja, tanto aos batizados quanto aos batizandos, para que possamos permanecer no estado de espírito de verdadeira união com o reino dos céus e sermos santificados a cada dia. Sendo assim, que estas palavras do Santo Irmão estejam em nossos corações e prossigamos a passos firmes e seguros nesta nossa jornada. Porque esta mensagem daria para nós refletirmos muito, mas as horas já se foram. E o nosso tempo é limitado. Mas reflitam profundamente na sua responsabilidade. Que possamos todos nós vivermos como verdadeiros filhos de Deus nesta terra. E contarmos sempre com todo o amparo e proteção celestial. E então agora, antes de finalizarmos a nossa reunião com oração, nós iremos ouvir pelo coral a alegria do batismo. Uma mensagem que o coral traz para todos nós.
nos momentos finais, ou seja, no encerramento de mais esta santa reunião, eu quero, em nome do santo profeta irmão Aldo e de todo o reino dos céus, expressar os agradecimentos a toda a igreja, todos os participantes de nossa reunião, aos que foram possíveis participar da reunião de quinta, de ontem, hoje, aos que foram possíveis participar de uma delas também, mas nunca se esqueçam de sempre se esforçarem para estar presentes, irmãos. É muito importante. Estamos em uma unidade perfeita com os santos e anjos e com a família apostólica. Isso é importantíssimo. Também quero expressar os agradecimentos a todos por tudo que tem feito por esta igreja, não só nestes dias que estivemos juntos, mas em toda a sua trajetória, seja participando presencialmente, seja de forma virtual, seja cumprindo um ministério, colaborando financeiramente, seja como um obreiro, como uma diaconisa, como um regente, como um músico, como um corista, tudo o que fazem pela igreja. Eu agradeço-vos em nome de Deus, o Pai, e desejo as bênçãos dele para todos. Agradeço a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, pela oportunidade que me concederam de aqui estar junto aos irmãos. Agradeço-vos também pelo carinho, pela recepção. Foi um prazer conhecer mais esta congregação, os irmãos, e participar desses momentos de grande felicidade, de grande paz e de união. Guardo-vos em meu coração, levarei comigo e serão sempre lembrados em minhas orações. E quando a Santa Avó Irmão Aldo permitir, retornarei com grande júbilo. E unidos mais uma vez a todo o reino dos céus, nossa gratidão, louvor e adoração. Nós iremos finalizar esta santa reunião. Convido-vos, por gentileza, se possíveis, a colocar-se em pé e em sentidos de reverência. Vamos orar. Ó Pai Santo, nosso eterno Deus, quanta honra o Senhor nos dá de sermos os teus filhos, mas de sermos participantes da sua glória, do seu poder, das suas virtudes, virtudes estas que estão com Jesus, seu amado Filho, que são também as virtudes do seu divino Espírito Santo. Então, prestamos nesta hora nosso reconhecimento, te louvando, te glorificando e bendizendo o seu nome, e exaltando de uma maneira perfeita, em unidade, como teus filhos nesta santa igreja. Reconhecendo a importância do ministério de Nossa Mãe Maria Santíssima, que foi precioso, que foi fundamental para a nossa santidade, para que hoje aqui estivéssemos desfrutando de todos os benefícios advindos do seu poder e glória ao Pai, do ministério glorioso da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, pelas suas virtudes principais, como humildade, fidelidade e amor. Submissão a Ti, ó Pai, para que o Senhor pudesse formá-la como Espírito Consolador, organizar a Tua igreja, a igreja que Jesus prometeu em Seu nome, e após a formação desta igreja também ungir, preparar e consolidar o pastor por excelência, o nosso Santo Irmão Aldo. Como igreja apostólica que estamos, dirigidas pelo Senhor Deus através destes santos que estão à nossa frente, e que nós somos as provas verdadeiras deste poder, pois com as palavras ungidas dos céus através destes santos, nós temos vida, nós temos paz, nós temos felicidade, nós vivemos em união,
nós temos procurado, mesmo diante de algumas dificuldades, sermos fiéis, sermos consagrados e vivermos de maneira justa e honrada nesta terra. Então, agora nós pedimos que o Senhor bem sabes, ó Pai, da luta que nós enfrentamos para alcançar a nossa santificação. Então, conceda as tuas virtudes para todos nós, principalmente humildade e sabedoria, perseverança para prosseguirmos a nossa jornada sempre fiéis e unidos ao Espírito Santo e ao Santo Irmão Aldo. Agora, ó querido irmão Aldo, ouça cada pedido, cada súplica, oração que a família apostólica te faz, te apresenta. Cada irmão e irmã tem o seu propósito, tem o seu objetivo, ou tens também as suas necessidades, sejam elas materiais, físicas ou espirituais. Então, que cada um destes teus filhos, ó Deus, sejam entregues neste momento nas mãos do profeta e pastor santo irmão Aldo, e que o Senhor, irmão Aldo, com o seu amor, com o seu carinho, cuidado, atenção, possa cuidar de cada um destes teus filhos e conceder aquilo que for da justiça do nosso Deus, seja para o aperfeiçoamento, para a realização de um milagre, se necessário for e for de justiça, ou para o alívio de dores ou resolução de problemas, que tudo seja feito de conformidade com a vontade soberana de Deus. E com este ato, todo o seu reino é engrandecido e glorificado. Também apresento os pedidos de oração que estão nesta caixa, aos quais tem os seus propósitos e objetivos, que sejam eles alcançados, sejam em favor dos seus filhos próprios, ó Deus, a Irmandade Apostólica, ou dos seus entes queridos, ou até conhecidos, que outrora, conversando conosco, sentiram o desejo de conhecer sobre a nossa fé, e tendo as suas dificuldades, pediram que fizéssemos orações em favor deles. Ó Pai Santo, olha por estas criaturas e por tantas outras dentre esta humanidade, que necessitam até mesmo da sua misericórdia. E agora, neste momento, para todos os que participam de nossa reunião, ou vierem a acompanhar em outras oportunidades, que sejam alcançados pela Tua graça, virtude e poder. E agora, por estarmos finalizando mais esta santa reunião, os Teus santos, Teus anjos, irão acompanhar todos estes Teus filhos no retorno aos seus lares, ampará-los, protegê-los e guardá-los. Embora estaremos distantes fisicamente um dos outros, mas em espírito estaremos sempre unidos. Então fortaleça esta nossa unidade, e que cada um prossiga a sua jornada nesta semana, realizando o seu trabalho, os seus estudos, cuidados do seu lar, da sua família, da sua vida, e que tenham muita sabedoria para agirem sempre da melhor forma e buscarem o aperfeiçoamento e a unidade de todos. Por tudo isso, nosso reconhecimento, nossa gratidão, nosso louvor. Então eu despeço a família apostólica neste momento, desejando as bênçãos de Deus, o nosso Pai, na comunhão do seu divino Espírito Santo, a graça de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e que todos sejam felizes e bem-aventurados em todo o seu viver. Por tudo, nosso louvor, gratidão e adoração hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.